Olá, tudo bem? Professor Almir de Carvalho. Quero mostrar para você com esse vídeo, falar um pouco sobre a filosofia dos Kleshas e Patanjali. Patanjali foi um mestre hindu, né, do yoga, dali do século entre 200 mais ou menos antes de Cristo e 400 depois de Cristo, não há uma data definida. E ele foi o primeiro mestre que sistematizou, ou seja, escreveu, organizou uma grande parte do conhecimento que os mestres antigos do yoga passavam para os seus discípulos de uma forma oral, né? Os discípulos tinham que decorar todo o conhecimento. E a partir de Patanjali ele organizou, acredita-se que ele foi um grande mestre do yoga, porque a maneira que ele organizou o conhecimento mostra que ele realmente entendia muito, e ele fez os escritos, né, chamados de Sutras de Patanjali. Inclusive tem um livro muito bom que eu indico para você que quiser aprofundar sobre todas essas técnicas, é A Ciência do Yoga, de I.K. Taimini. Eu vou até escrever aqui para você, I.K. Taimini, esse é o nome do autor, Mini, A Ciência do Yoga. É um livro muito bom, que fala sobre esses sutras. E o interessante, o fato de chamar a ciência do yoga realmente mostra que esse conhecimento é uma ciência, não é só uma filosofia. E nesses sutras, né, são vários sutras, um deles fala sobre os kleshas, né, que seria a filosofia dos kleshas, que tenta explicar um pouco qual é a causa mãe ou a causa principal do sofrimento humano. E veja que isso foi escrito lá atrás, nessa época entre 200 antes de Cristo e 400 após, mas o conhecimento dessa filosofia dos kleshas é muito atual e você vai perceber isso. Então, do que se trata então essa filosofia dos kleshas? O cerne dessa filosofia mostra que existe uma consciência e existe a matéria. Consciência no sentido de alma ou espírito, embora nesses conhecimentos antigos eles não usam essa palavra alma e espírito, que é uma coisa mais do cristianismo, né? Um pouco mais para frente. Mas vamos nos atentarmos sobre consciência. Então, essa consciência, que é uma coisa livre, divina, expandida, vinda do próprio universo, a partir do momento que ela se funde na matéria, no momento ali da concepção, ela perde a referência de quem ela é como essência. Então esse é o primeiro ponto da filosofia dos kleshas. Então essa perda da consciência de quem ela é na essência é chamada de avidya. Avidya. A gente pode traduzir como ignorância. Ignorância. Então você perde a referência de quem você é na essência. Veja, trazendo isso para a época moderna. Quem somos nós? O que somos nós? Eu acredito que essa seja uma busca de todo ser humano, não é verdade? E por que é tão difícil acessar essa essência, essa consciência do que somos nós? Então aí entra o segundo ponto dessa filosofia, que é a identificação. Então a partir do momento que você perde a referência de quem você é na essência, você se identifica com o que você tem. Então você tem agora uma matéria, essa consciência está fundida numa matéria. Então você se identifica com o corpo. E a identificação é chamada de asmita. Que é identificação. Você se identifica com o corpo e você acredita que você é esse corpo. E essa identificação ela acontece em 3 níveis. Você se identifica com as habilidades que esse corpo tem, o que ele pode fazer, com a inteligência, com os movimentos corporais, com tudo aquilo que o corpo pode te dar de prazer, de bem-estar, de conquistas. Se identifica também com os problemas, as doenças e as falhas que esse corpo pode ter ou pode adquirir. E também se identifica com coisas. Você se identifica com coisas à sua volta, objetos, pessoas, circunstâncias. Então esses são os 3 níveis da identificação que é asmita. A partir do momento que você acredita que você é esse corpo, com o potencial e com as falhas,
você está sujeito às leis desse corpo, que é a próxima etapa. As leis são prazer e dor, raga e divesa. Aqui. Raga, prazer e divesa, dor. Ok? Prazer e dor, raga e divesa. E acontece que nós buscamos o prazer e ignoramos a dor. Buscamos aquilo que a gente chama de bom e ignoramos o que nós chamamos de mal. Acontece que essas duas forças são super importantes nessa lei universal. E a partir do momento que você busca o prazer e ignora a dor, é a dor que você vai ter, porque a dor é complementar. Vamos dar um exemplo simples. Se você sai numa balada, bebe bastante, você está ali eufórico, alegre, está solto, sua mente abre, você conversa com um, chega no outro e tal. Então, aparentemente você está bem, você está em raga, prazer. O que acontece no dia seguinte, ou de repente no próprio dia, na própria noite, você passa a ficar deprimido, ficar para baixo, triste, com ressaca, com o corpo mole, com dor de cabeça, que é o contrário, que é o divesa. Mas o divesa não é ruim, ele está mostrando uma compensação do excesso de excitação, do excesso de prazer que buscamos. E aí então nós não queremos nos sentirmos assim mal, e aí nós vamos buscar novamente aquele produto que nos dá a euforia. E isso é a base do vício, né? É a base do desequilíbrio também. E o desequilíbrio é a essência de qualquer tipo de doença que possa surgir. Então aí nós ficamos emaranhados, achando que nós somos a raiva que temos, achamos que nós somos esse corpo que temos, achando que nós somos essas dificuldades que temos de nos relacionarmos, né? Então nós dizemos, eu sou ansioso, eu sou triste, eu sou deprimido. Então a consciência está fundida ali, e aí isso é a base do sofrimento. E esse desequilíbrio que nós levamos ao longo de vários anos na vida vai gerar o último efeito da filosofia dos kleshas, que é a binivesa, ou seja, o medo da morte. Então deixa eu colocar aqui a binivesa, vou pôr nesse cantinho aqui. Vesa, que é igual ao medo da morte. E por que o medo da morte? Porque se eu me apego a tantas coisas, e às pessoas e objetos, e me apego ao próprio corpo, na iminência de morrer, eu vou ficar com medo de perder todas essas coisas, né? Seja numa idade avançada, já na velhice, que você sabe que logo, uma hora ou outra, você pode morrer, então você fica um idoso ou uma idosa medrosa, né? Ou mesmo ao longo da vida toda, que você sabe, a gente sabe que a morte está iminente, ela pode acontecer em qualquer circunstância, então a gente vive com medo de perder essas coisas que nós achamos que somos nós. Então essa filosofia, veja que é lá de trás, mas é extremamente atual, é algo para a gente refletir. E o que fazer então? Essas práticas, né, do yoga no caso, elas servem para que a gente perceba ou entre em contato com o que realmente nós somos. E isso acontece através de um gradual desapego dessas coisas, ou seja, eu não sou esse corpo, eu não sou essa pessoa, eu não sou essa ideia, eu não sou essa doença, eu não sou esse temperamento, e isso vai aos poucos dar aquele sentimento de felicidade, de alegria, de que a vida vale a pena. Por isso que existe o yoga, existe a meditação, existe outras práticas orientais onde você aprende a entrar em harmonia com essas duas grandes forças opostas que inevitavelmente estão em nós, para que a gente adquira aquilo que é chamado de equilíbrio, ou no momento moderno, a homeostase, né? O equilíbrio em movimento para frente, em direção a algo mais construtivo e produtivo. Então, eu sou professor de yoga também, sou acupunturista, ensino essas práticas de desapego para que a gente compreenda quem somos na realidade, e eu dou aulas online. Se você quiser entrar em contato, eu passo para você maiores informações. Temos aulas gravadas e temos aulas também ao vivo pelo Zoom, tá bem? Muito prazer ter você. Se você gostou desse vídeo, dê um like ali para mim, compartilhe esse vídeo e também comente. É muito importante para o meu feedback, tá bom? Obrigado pela atenção.